neste canal. Fala, meus amigos, aqui é Felipe Pereira falando aos vossos corações. Como vocês estão? Meus amigos, curta esse vídeo, se inscreva, comenta, compartilha, ajuda esse canal a crescer, beleza? E juntos vamos dominar o mundo. Eu tô assim com a voz meio congestionada, mas não é corona não, fiquem tranquilos, é só uma leve gripe. Hoje eu quero trazer uma resenha deste livro aqui, ó. Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Essa edição é da Martin Claret, que faz exclusivamente livros de bolso, e essa é uma coleção que ele se propôs a fazer, que é a obra-prima de cada autor, que é um bom custo-benefício, ou seja, o livro tem páginas, folhas brancas, uma boa diagramação e uma boa letra e um valor acessível. E aqui é texto integral, Os Três Mosqueteiros integral, que é muito difícil achar o livro integral. Eu demorei muito para achar um valor mais barato, porque eles são muito caros. Então vamos à história. O autor faz um prefácio falando que este livro era para ser tipo uma biografia do rei Luís, lá da França. Mas só que nas suas pesquisas ele encontra a memória de um gascão chamado D'Artagnan. Gascônia era uma antiga região ali da França. Eu não sei se existe mais, eu não procurei no mapa, mas era tipo uma região rural, assim, onde tinha muitas pessoas do interior que inclusive eram muito zoadas pelos pessoais lá da França. Então, o autor, encontrando essas memórias, ele se dispõe a escrever sobre elas. E no capítulo 1, nós começamos o livro com os 3 presentes de D'Artagnan pai ao D'Artagnan filho, ou seja, ao Juninho. Então ele dá os presentes. Quais são esses presentes? Algumas pistolas, que era a antiga moeda da França, um cavalo de cor duvidosa e um cavalo até mesmo estranho, que foi motivo de muita chacota, e uma carta de recomendação ao Sr. de Trèves, que era o capitão dos mosqueteiros lá naquela época. Então, antes do nosso herói Gascão sair, seu pai diz para ele também não baixar a bola para ninguém, sentar o sarrafo em todo mundo, meter a espada mesmo, só respeitando o rei, o cardeal e o Sr. de Trèves, que era amigo do D'Artagnan pai. Então nosso jovem vai para sua aventura em Paris. Só que no meio do caminho ele encontra um rapaz que estava zombando do cavalo dele. E é justamente neste ponto que as desventuras, que os revés do nosso querido Juninho começa. Ele começa a duelar com este cara e ele é acertado na cabeça. E ele tem a sua carta roubada. Então, sem a sua carta de recomendação, ele vai chegar ao Sr. de Trèves de mãos vazias. Quando o D'Artagnan filho chega a Paris, ele vai até o palácio lá onde o Sr. de Trèves fica. E ele, por um acaso, acaba encontrando esse cara que ele se bateu lá em Meung. Acho que é Meung ou Meung, uma coisa assim, eu não sei pronunciar esses nomes franceses. E ele encontra esse rapaz e ele sai a toda à procura dele. E aí que nosso amigo se depara com Athos, Porthos e Aramis. Ele começa a caçar confusão ali no meio desses 3 mosqueteiros que são considerados inseparáveis. Então ele arruma confusão cada um porque ele estava justamente correndo atrás daquele cara lá de Meung. Que ele chama de o cara de Meung, o cara dele, entendeu? Então ele vai marcando um desafio com Athos, Porthos e Aramis enquanto ele persegue o outro. Então quando chega o momento da vingança de D'Artagnan lutar, ou melhor, de D'Artagnan lutar contra os 3 mosqueteiros, porque ele perdeu o homem de vista, e ele vai perdendo esse homem de vista ao longo do livro, que ele vai encontrando e vai perdendo. Então quando chega esse momento de D'Artagnan tirar sua satisfação com os 3 mosqueteiros, por algum motivo ou outro, D'Artagnan se vê em um dilema. Aparece os guardas do cardeais. Então, os guardas, como vê que D'Artagnan é pequeno, é novo, ele fala, vai embora daqui. Mas só que D'Artagnan, ali naquele momento, ele tem que escolher entre ser um servidor do rei ou um servidor do cardeal. Porque naquela época tinha muito essa divisão. O cardeal tinha mesmo prestígio do que o rei, que era o primeiro-ministro da França. E os mosqueteiros do rei costumavam zombar dos guardas do cardeal. Então D'Artagnan precisava tomar uma posição ali. E é aí que D'Artagnan fica ao lado
dos três inseparáveis, dos três mosqueteiros, para se bater com os guardas do rei. Eles usam muito essa palavra se bater, mas quer dizer lutar, meter a espada, matar e o que for. E lá naquela época eles matavam mesmo, não tinha dó não. Os desafios deles ali, enquanto o outro não se rendia, estava de pé lutando e até um ou outro morrer. Então ele se debate lá com os guardas do cardeal e os três, que eram os três inseparáveis, passam a ser os quatro inseparáveis. E vemos essa amizade, essa construção dessa amizade que é muito linda ao longo do livro. Eles estão sempre juntos, o dinheiro que um tem é de todos. Então eles estão sempre dividindo as coisas ali, estão sempre um ajudando o outro. E o Sr. de Trevlin foi um dos personagens que eu mais gostei nesse livro, porque os mosqueteiros têm ele como um pai. E pensa num cara passador de pano. Os mosqueteiros fazem a cagada e ele vai lá perante o rei defender eles, falar que eles são homens justos, homens honestos, homens pobres, né? Homens que vivem andando de acordo com a lei, e muitas vezes não é isso. Ele só quer passar pano para os seus mosqueteiros, só quer passar a mão na cabeça deles. Então, enquanto a amizade deles vão sendo trabalhada durante o livro, de pano de fundo nós temos uma conspiração que o cardeal faz contra ai meu Deus, fugiu a palavra, contra o Duque de Buckingham, lá da Inglaterra. E muitas coisas vão acontecendo ali como pano de fundo contra essa conspiração, até culminar numa guerra entre a França e a Inglaterra. Então, assim, esse livro, ele é muito, muito divertido. Nós vemos muitas pessoas queridas morrendo nele, que acaba sendo um pouco meio triste também. É um livro de altos e baixos, assim, você tem aquelas grandes lutas, assim, aquelas grandes batalhas, mas ao mesmo tempo também tem aqueles momentos de perda. Eu gostei muito da leitura, apesar do livro ser um pouco extenso, mas a leitura dele é fluida e tem uma linguagem, até mesmo que algumas palavras caíram em desuso, mas isso não atrapalha a fluidez do livro. Eu recomendo muito esse livro, ele é uma grande obra, ele é um grande clássico que está aí há séculos, muitas pessoas até hoje ainda procuram ele. Então se você se interessou por esse livro, eu realmente recomendo muito ele. E eu gostei demais desse livro, gostei muito mesmo. Que tanto que essas 595 páginas, acho que eu terminei em 2 semanas. Que eu não tenho muito tempo para leitura, né? Eu vou lendo conforme o tempo que me sobra. Então fica aí minha dica de leitura. Obrigado para você que acompanhou até aqui este canal. Estamos aí fazendo divulgações tal para ajudar ele a crescer. Não é fácil, né? Literatura, infelizmente, no Brasil, ela não é muito difundida. Tem poucos leitores. Eu, inclusive, tenho poucos amigos que são leitores. Mas vamos ajudar esse canal a crescer. Vamos dar um apoio aí. E em nome da literatura, iremos muito longe. Beleza, meus amigos? Muito obrigado e até o próximo vídeo.